Toda adaptação cinematográfica é igual ao livro? Hoje você vai conhecer a história original de um dos grandes ícones da ficção científica, mas que poucos conhecem a versão autoral. Oi, tudo bem? Eu sou Fernando Agete e hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro que deu origem ao filme Blade Runner, com um cenário um pouco remodelado aqui para você. Então já deixe nos comentários se você curtiu, se você quer o cenário antigo. Deixe o seu like aí para esse vídeo chegar a outras pessoas. Também se inscreva no canal para receber mais vídeos. Também me segue lá nas redes sociais, onde agora eu lancei o meu 6º livro, Era Uma Vez na Capital. Tem teaser aí no YouTube. Lembrando que o vídeo de hoje vai ter muito spoiler, porque a gente vai falar tanto do livro quanto do filme. Mesmo sendo muito fã de Blade Runner, o livro só virou um sucesso depois que o filme virou aí um ícone da ficção científica. Androides sonham com ovelhas elétricas é uma pergunta que o escritor Philip K. Dick tenta responder ao longo da narrativa. Passado em São Francisco no ano de 1992, Rick Deckard é um caçador de recompensas que mora em um planeta Terra arrasado por uma poeira que matou várias espécies de animais. Isso é um ponto muito importante, pois os animais se tornaram artigos raros e um critério de ascensão social. Deckard e sua esposa têm uma ovelha elétrica, o que ele mesmo considera algo ruim, enquanto seu vizinho rico tem um cavalo de verdade. Nessa terra cheia de tecnologia, mecanismos muito específicos como o programador Penfield, que muda o humor das pessoas, a seita do mercerianismo, que divide empatia entre os habitantes terrestres, o programa Buster Gente Fina, que se passa 24 horas por dia, e a revista Cines de animais elétricos e suas precificações são elementos que o autor usa para descrever esse mundo futurista. O início é meio complicado e o leitor fica meio perdido em todos esses elementos tecnológicos. Mas logo, Rick Deckard sai para trabalhar e aí ele fica incumbido de procurar os androides Nexus 6. O inspetor Bryant dá a missão que Dave Holden foi elencado a cumprir, mas que falhou ao bater com o primeiro androide. Ele decide investigar a empresa fabricante dos Nexus 6, as indústrias Rosen, e é recepcionado por Rachel Rosen, a pessoa em que ele vai aplicar o teste de empatia Voight-Kampff. O exame é o que diferencia um humano de um androide, já que as máquinas perfeitamente moldadas não se constituem de empatia. Deckard acaba descobrindo que Rachel é uma Nexus, preservada pela empresa como filha do próprio presidente Elton Rosen. Trabalhando para uma terceirizada da Cines está o cabeça de galinha John Isdor, que faz reparos em animais elétricos. Esse nome, esse apelido é dado aos especiais, pessoas que não podem emigrar para as colônias da Terra e que vivem nas periferias das terras habitáveis. No seu prédio abandonado, ele conhece uma moça chamada Pris Stranton e tenta fazer amizade com ela, mas sua inteligência é limitada e sua empatia também. Em seguida, Deckard volta para o departamento de polícia e espera um oficial da polícia russa chamado Kadali para capturar o androide Polokov. Porém, ele se mostra ser exatamente um Nexus 6 procurado e Deckard dá cabo dele. Em seguida, o caçador de recompensa vai atrás de Luba Luft, uma cantora de ópera que está na lista de procurados. Ao encontrá-la e pedir para que ela fizesse o teste de empatia, ela se recusa e liga para a polícia. Um agente aparece e leva Deckard ao departamento preso. Então chegamos ao ponto mais confuso da história. Deckard chega em um departamento de polícia totalmente novo e onde ninguém conhece o inspetor Bryant, além de ele ser acusado de ser um Nexus 6 se passando por humano. Um policial infiltrado chamado Garland e outro chamado Phil Rash ficam na sala de interrogatórios com Deckard, cada um achando que o outro é um androide. Porém, Garland tem um teste de empatia Bonelli.
parecido com aquele que vemos no filme Blade Runner 2049, e ele e Deckard chegam à conclusão que Rash não sabe que é um androide. Quando ele volta à sala de interrogatórios, Garland executa o teste, mas dá negativo e deixa claro que o próprio Garland era um androide e não sabia. Rash executa o parceiro e ele e Deckard vão atrás de Luba Luft mais uma vez. Diferente da primeira chance, a androide não tem escapatória e é assassinada por Deckard ao tentar fugir da dupla. Morando com Isidore, Pris recebe a visita de Roy e Imigard Beatty, dois dos androides que são os últimos de sua geração que ainda estão vivos e que se mantêm dentro do prédio, agora como um refúgio. Em outro lado da cidade, Deckard recebe o seu pagamento e decide comprar uma cabra de verdade. Elevando seu status social, a cabra substitui a ovelha elétrica e ele e Iran agora possuem algo empático. Logo chegaremos nesse assunto. Exausto pelo trabalho e confuso com a questão dos androides, Deckard decide ter um encontro com Rachel e os dois fazem sexo, algo que vai contra as leis humanas com androides. Ela pergunta sobre a cabra e por que humanos gostam mais dos animais do que de suas criações. O homem não sabe exatamente a resposta. Ela ainda questiona se o caçador continuará a buscar pelos outros 3 androides restantes e ele confirma que sim. Os dois recebem a localização do trio através de Rash e decidem ir atrás para acabar com a missão, mas Rachel desarma o hovercar de Deckard e ele se arrebenta no meio do nada. Ainda assim, a polícia encontra o agente e ele vai para a periferia combater a ameaça final. Sob custódia dos 3 androides, John Isidore é pego como refém e eles tentam dissuadir Deckard, mas o caçador de recompensas age rápido, mata o trio e cumpre a sua missão. Ao voltar para casa após receber o resto da recompensa, Deckard descobre que sua cabra foi assassinada, um dos crimes mais bárbaros da Nova Terra, matar um animal. Ele desconfia e depois confirma com sua mulher que a assassina tinha as características iguais a Rachel. Isso confirma uma das ideias do livro: o homem prefere as criações de Deus a manter vivas as criações dos próprios homens. Por ser um livro de ideias complexas, Blade Runner não poderia ser colocado por inteiro dentro das telonas, algo que o próprio Philip K. Dick alega depois de ver a obra cinematográfica. Trocando São Francisco por Los Angeles e suas várias invenções tecnológicas, a obra cinematográfica mantém as principais ideias vivas. Embora não se aprofunde na questão dos animais, que é o ponto mais relevante do livro, Ridley Scott consegue explicar essa aversão dos humanos pelos androides e ainda deixa uma questão só respondida no segundo filme: Deckard era ou não um androide? No livro, essa ideia não é cogitada, mesmo que tenha sido usada para tentar dissuadir o personagem de caçar os modelos Nexus no meio do livro. Outro ponto importante explicado no livro é a poeira. Lembrando muito o filme Interestelar, a poeira da história também surgiu depois de uma guerra e acabou com as plantações e os animais, transformando essas existências de vida tão caras e dando a elas uma importância na classe social existente na Terra. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de falar um pouco sobre o livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas aqui no canal. Deixo um grande abraço para todos vocês que estouraram aí o canal nos últimos vídeos. Deixe seus comentários o que vocês acharam sobre esta obra e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.